Olá pessoal do sétimo ano, eu sou o professor Wilk e sou professor de Geografia. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre a formação do território brasileiro. Você poderá acompanhar com o seu material didático a partir da página 26, no tópico que fala justamente sobre a formação do território brasileiro. Então, fique atento às orientações do seu professor, pegue o seu caderno, lápis, caneta e borracha, faça as anotações e vamos nessa. Para início de conversa, o Brasil atual ele é composto por 26 estados e um Distrito Federal. Ele também é dividido em 5 regiões diferentes, é um território muito vasto, muito amplo, grande. Para termos uma ideia de sua extensão territorial total, tem esse mapinha aí. E aí, do Caburaí ao Chuí, do Seixas ao Moa, são mais de 4.300 quilômetros de extensão territorial. Tudo isso vai influenciar em quê? O nosso país ele tem 4 fusos horários diferentes. Se a gente pegar a extensão longitudinal, nós vamos ter 4 faixas horárias diferentes no nosso país. Se a gente pegar na extensão latitudinal, uma das influências desse grande território vai ser a grande variação climática existente entre o norte e o sul do Brasil. No norte, nós vamos ter o clima equatorial úmido e no sul, nós vamos ter o clima subtropical, um clima bem quente e úmido ao norte, outro mais frio ao sul. Essa extensão toda vai fazer com que o Brasil esteja no grupo dos maiores países do mundo, logo atrás da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Mas aí você pode estar se perguntando, nós sempre tivemos um território tão grande? E aí de imediato eu te respondo que não, nós não tivemos. Então, professor, como é que a gente chegou nesse estágio atual? É justamente isso que nós vamos ver a partir de agora. Nós vamos começar a ver agora como foi que o território brasileiro chegou nessa configuração atual. Quais processos, quais fenômenos, o que aconteceu para que nós tivemos essa extensão territorial tão grande, tão gigante como nós temos hoje. Para isso, iniciaremos com uma breve viagem, tanto no espaço quanto no tempo. Sairemos aqui da América do Sul, do ano de 2021, para a Europa do século XV, ali entre os anos 1401 e o ano 1500. O que é que estava acontecendo na Europa nesse momento? Os países europeus viviam o auge do capitalismo comercial, a fase mercantil do modo de produção capitalista. Nessa fase, o capitalismo reunia 4 características principais destacadas aí no livro de vocês também. A primeira delas, o colonialismo. Os países, as grandes potências da época, elas se lançavam para dominar e ocupar novos territórios para obter novas fontes de matérias-primas. Também o protecionismo. Essa característica está relacionada à necessidade de proteger a produção nacional, seja impedindo que produtos venham de fora, seja aumentando os impostos para esse produto. A intenção era justamente valorizar a produção nacional. Uma terceira característica era a balança comercial favorável. As exportações sempre teriam que ser maiores do que as importações. Quanto mais um país exporta e menos ele importa, essa diferença vai fazer com que ele tenha mais lucros. Então, se o país exporta bastante e não importa tanto, essa diferençazinha entre o que ele vende e o que ele compra vai gerar um lucro para ele. E como última característica destacada aí pelo livro de vocês, tenho aquela que talvez seja mais importante, que é o metalismo. A riqueza das nações à época era medida basicamente pela sua capacidade de acumular metais preciosos, ouro, prata, diamante, entre outros. Então, quanto mais um país conseguisse acumular esses metais preciosos, quanto maior fosse a quantidade desses metais preciosos de posse de um só país, mais poderoso e mais rico seria esse país. Então, guarde bem essas 4 características, porque elas vão ser importantes para o desenrolar da história da nossa formação territorial. Colonialismo, a necessidade
de ocupar e dominar outros territórios para buscar novas matérias-primas, o protecionismo, a necessidade de proteger o mercado interno contra os produtos vindos de fora, a balança comercial favorável, a necessidade de se exportar mais do que importar, e o metalismo, o acúmulo desses metais preciosos para demonstrar riqueza. Uma vez lançados ao mar, o que os europeus fizeram? Eles chegaram na América lá no ano de 1492. O navegador genovês Cristóvão Colombo, ele foi o primeiro a descobrir o novo continente. Foi justamente nesse contexto de se lançar ao mar que duas nações lá da Península Ibérica, Portugal e Espanha, resolveram fazer então um acordo. Chegaram, vem cá, velho, vamos fazer um meio e seu aqui, vamos pegar, dividir esse mundo que está sendo descoberto, que pode vir a ser descoberto, entre eu e você, e foi assim que nasceu o acordo chamado de Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, estabelecido então entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, se constituiu no seguinte: foi definido um meridiano, uma linha imaginária, a partir de 370 léguas submarinas a oeste das ilhas de Cabo Verde, a partir da qual todas as terras que viessem a ser descobertas, encontradas a partir de 1494, se fosse a leste, pertenceriam a Portugal, se fossem a oeste, pertenceriam então à Espanha. E eles definiram esse acordo apenas entre si, não envolvendo os demais países na época. Então, depois desse tudo nosso, nada deles, Portugal e Espanha continuaram se lançando ao mar. E foi assim que lá nos idos de 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e suas caravelas chegaram então ao que hoje nós conhecemos como Brasil, num evento que ficou conhecido a partir daí como o descobrimento do Brasil. Mas aí vem uma pergunta muito interessante. O Brasil, ele foi mesmo descoberto? Os portugueses, eles eram aventureiros e descobriram um lugar que não existiam? Já respondendo essas perguntas, eu digo que não. O Brasil não foi necessariamente descoberto, ele foi encontrado. Os portugueses, eles não descobriram um lugar que não existia. Esse lugar já existia, eles só o encontraram. Mas vamos tentar entender o porquê de ser chamado esse evento Descobrimento do Brasil. Então, por que descobrimento? Primeiro, os europeus são etnocêntricos. O que quer dizer isso? Eles olham para o seu próprio grupo e definem, a partir do seu grupo, o que é verdade e o que não é. Então, eles tomam como verdade apenas o que os próprios europeus acreditavam. Se eles não conheciam ou não sabiam da existência de um novo local, logo, aquele local não existiria para eles. Então, se eles chegaram a uma terra que ainda não havia registro, aquela terra passava a partir daquele momento a ser o quê? Descoberta. Mas tem outra característica que está ligada também àquilo que a gente já falou sobre o capitalismo comercial, que é a necessidade de domínio territorial. Os países, eles se lançavam para alcançar novos territórios para serem donos desses novos territórios. E eles não poderiam ser dono de algo que já existia. Então, a narrativa de dizer que foi descoberto, que era algo novo, era importante para que se assumissem e se consolidassem como donos daquele novo território. Sem contar que o espaço físico ele já existia, ele não foi criado apenas para que os portugueses chegassem e descobrissem. E esse espaço físico também já era ocupado. Haviam nativos habitando aqui no que hoje é o Brasil. Algumas estimativas trazem para nós que existiam milhões de indivíduos e já se chegou a catalogar cerca de 270 línguas diferentes entre esses povos. Então essa terra ela já era habitada por pessoas que tinham sua organização própria, suas formas de viver e de se relacionar com a natureza próprias, e os portugueses chegaram então
para começar a ocupação desse território. E essa ocupação ela nem sempre se deu de forma pacífica. É o que nós veremos na sequência quando formos falar sobre as atividades econômicas responsáveis pela expansão da ocupação portuguesa aqui no Brasil. O relacionamento entre nativos e descobridores ele vai se dar de várias maneiras distintas, mas a gente tem que lembrar que a história registrada é a história dos vencedores. E os vencedores, no caso, são aqueles ditos que conquistaram ou que descobriram o novo país. Ok, pessoal? Na próxima aula a gente continua falando sobre as atividades econômicas, os ciclos econômicos e a expansão da ocupação portuguesa pela América. Forte abraço, bom estudo a todos.